Olá, estamos aqui hoje, mais uma vez, para atender ao pedido de inúmeras mulheres que, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, ainda tentam continuar mudando as pessoas. E a última pergunta que eu respondi foi justamente essa: Renan, como é que eu faço para mudar o meu marido? E nesse vídeo eu deixei uma promessa para vocês, que eu iria dar continuidade nesses assuntos, e durante a semana nós fomos se aperfeiçoando, se afundando mais nesses assuntos com relação à comunicação entre o casal, e lá a nossa caixinha de perguntas encheu de tantas perguntas, justamente com o mesmo sentido, e a gente trouxe para cá para a gente trazer essa resposta para vocês, tá? De tantas perguntas que teve sobre isso. E foi justamente o seguinte: por que o meu marido pensa como pensa? Por que o meu marido age como age? Essa foi a pergunta vencedora da semana, para a gente poder trazer aqui e esclarecer isso para vocês. Porque quando você começa a aprender sobre isso, começa a entender porque o teu marido pensa como ele pensa, porque ele tem determinado comportamento, você começa a parar de julgar, você começa a entender, e quando você entende, você se relaciona melhor, você compreende melhor, você pode ajudar até na mudança da pessoa. Lembre que eu falei que vocês não conseguem mudar as pessoas, mas vocês conseguem influenciar, e para vocês influenciar, vocês precisam conhecê-las, e principalmente conhecer você mesma, tá? Conhecer você mesmo, que a partir do autoconhecimento, a partir de conhecer por que você também age como age, por que você também pensa como pensa, é que você vai ter essa percepção sobre o outro. E isso começa a facilitar muito mais o nosso relacionamento, começamos a ter mais plenitude, mais carinho um com o outro, mais paz dentro da nossa família, tá? E hoje eu vou trazer para vocês, de primeira mão, essa técnica, esse conteúdo, que nós só aplicamos isso nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, mas eu vou trazer para vocês aqui, porque foi uma promessa, e eu cumpro as promessas que eu faço para vocês, tá bom? E uma coisa muito interessante, que isso daqui, ele já vai ser o primeiro passo para você dar início aos 3 pilares primordiais para você ter plenitude no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seu filho, na sua família, com seus familiares. Por quê? O primeiro, vocês lembram? O primeiro é conhecer a ti mesmo. O segundo, se relacionar com você. E o terceiro, se relacionar com o outro. Então, para que eu consiga executar os outros 2, eu preciso executar o primeiro. E isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, na verdade eu e a Poli, nós vamos... eu apareci. Tá falando eu o tempo todo. Eu prometi, eu não sei o que vai. Então, hoje nós vamos trazer para vocês o porquê que esclarecer, porquê que pensamos como pensamos, porquê que agimos como agimos, e assim você vai dar o primeiro passo para começar a construir esse pilar. Dos 3 pilares, esse é o primeiro, que é conhecer você mesma, tá? Quando você se conhece, você começa a entender o outro, por que o outro funciona como funciona, por que o outro age como age, pensa como pensa, fala como fala, te trata como te trata, tá bom? E isso aqui vai abrir inúmeras possibilidades da sua vida familiar, dentro do teu casamento, porque a Bíblia já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá ela te dá um sentido maior, que é Cristo, mas trazendo para o nosso sentido humano, conhecereis você, conhecereis a verdade sobre você, porque quando você se conhece, você se expande, as suas forças aumentam, as suas percepções, as suas possibilidades aumentam, você se empodera, você se torna melhor, e quando você se torna melhor, você é capaz de mudar as coisas que estão à sua volta. Então, quando você se conhece, isso tem mais valor do que tudo, porque a partir de você, você conhece o outro, a partir de lidar com você, você lida com o outro. Então hoje é o primeiro passo, vamos conhecer como é que o seu marido funciona, como é que ele pensa, por que ele pensa, por que ele age, por que você pensa e por que você também age como você age com ele. E com os seus filhos também, tá bom? E hoje a Poli vai ser a nossa instrutora, eu só vou ser o ajudante aqui, o auxiliar da Poli, para só fazer o que ela pedir que eu for fazer aqui, e o conhecimento todo ela vai passar para vocês. Então agora a palavra comigo, como apresentado aí pelo Rei, agora somos só nós, brincadeira, o Rei vai participar também.
E o que a gente quer ilustrar um pouco para vocês hoje, e gente, o Rê é especialista em desenho, tá? Faz cada desenho maravilhoso. O que a gente quer ilustrar para vocês é como a nossa mente funciona. Porque quando eu entendo como a minha mente funciona, eu também entendo como a mente do Rê funciona e vice-versa, né? Eu entendo como a mente dele funciona, por que ele age, como o Rê disse, né? Pensando no marido de vocês. Por que meu marido age dessa forma? Por que ele reage dessa forma? Ah, eu gostaria que ele agisse de tal forma. Por que ele não age assim? Por causa do modelo mental dele. O que é o modelo mental? É um modelo de mente, é um modelo de pensamento. A nossa mente, ela é igual ao notebook, ou melhor, o notebook do celular é igual à nossa mente. Ele tem programas, então você tem lá o seu celular e ele tem programas para funcionar. Você deve ter o Google instalado, o YouTube, você deve ter Facebook, Instagram, WhatsApp. Então você tem muitos programas instalados no seu celular para ele funcionar. A nossa mente não é diferente. A gente também tem vários programinhas instalados. E para todos esses programas, a gente chama de modelo mental. O que é o modelo mental? É o nosso modelo de mundo. O Rê vai começar a fazer o desenho aqui para vocês. Então, o modelo de mundo, gente, ele é individual. Irmãos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, têm modelos de mundo diferentes. Vou piorar. Irmãos gêmeos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, praticamente fazem tudo junto, tem um modelo mental diferente, porque significam as coisas para dentro de si de forma diferente, mesmo tendo influência dos vários fatores do meio, conforme eu vou ilustrar para vocês agora. Então, o Rê está ilustrando aqui, né, a mente, uma cabeça que dentro dessa cabeça vai ter o quê? A mente humana. Então, a primeira coisa, para o nosso sistema funcionar, para o nosso modelo de mente funcionar, a gente tem que fazer o que com a realidade? Perceber a realidade. Então, imagina, vocês estão numa situação. Para a mente de vocês funcionar, né, o programa da mente de vocês funcionar, tem que acontecer alguma coisa. Até dormindo você tem sonhos, então imagina acordado, quantos pensamentos não vêm por dia e por que vem? Por que a gente age? Então, para a gente agir, a gente precisa de quê? De uma cena, né? De um contexto. Então, imagina que você está em algum lugar agora, você está assistindo um vídeo. Como que você sabe que eu estou aqui falando para você esse vídeo, né? Eu e o Rê. Porque você está o quê? Vendo. Então, a primeira coisa para a gente perceber a realidade, para a gente depois gerar um pensamento e uma ação, a gente vai primeiro o quê? Perceber aquela realidade, para depois a gente pensar, para depois a gente agir. Primeira coisa, para o nosso programa funcionar, a gente vai perceber a realidade. Como é que você percebe a realidade? Às vezes você está fazendo alguma coisa agora e você não está me vendo falar. Você não está assistindo ao vídeo, mas você está ouvindo eu falar. Então, você pode perceber a realidade pelos 5 sentidos. Então, temos a visão, pode ser alguma coisa que você está vendo, né? Imagina se está um acidente de trânsito que você visualizou, pode ser alguma coisa que você escutou, pode ser alguma coisa que você sentiu, pode ser alguma coisa que você comeu e pode ser alguma coisa que você sentiu de cheiro, né? Uma coisa é você sentir o tato e a outra coisa é você sentir pelo nariz, o cheiro. Então temos olfato, paladar, tato, visão, audição. É assim que a gente percebe a realidade. Não tem como perceber de outra forma, apesar de nós mulheres termos uma vantagem sobre os homens, que é o 6º sentido, mas não é dele que nós vamos falar agora. A gente está falando sobre os 5 sentidos pelo qual a gente percebe a realidade, né? Como é que você sabe que você está onde está? Porque você está vendo onde você está, ou você ouviu, ou você caminhou e sentiu que você está onde está. Então, da mesma forma, é a realidade à nossa volta. Para a gente ter uma ação, para eu poder julgar um comportamento do Renan que eu não gosto ou gosto, primeira coisa, precisa perceber a realidade. Os 5 sentidos entraram na minha mente, ou seja, a partir do momento que eu percebi a realidade, para eu falar assim, opa, tem alguma coisa acontecendo, deixa eu ver como é que eu vou agir. Ele vai passar para a minha mente. Lá na minha mente, na sua, do Renan e na mente de todas as pessoas do universo, existem os nossos filtros. Sabe filtro de coar café? Coador de café?
É mais ou menos isso. Filtro de ar, filtro de qualquer coisa que exista na nossa mente também. Então eu percebo a realidade, bateu aqui, ó, bateu no meu cérebro, lá na minha mente, tem filtros que vão filtrar essa realidade para depois eu ter um pensamento. O Rê vai desenhar um pensamento aqui também. Mas, para eu saber que tipo de pensamento eu vou ter, primeiro tem que passar pelo meu filtro. E é aqui que mora o segredo. É o pulo do gato. É aqui que está o diferencial de por que o Renan age como age, por que ele pensa o que pensa, por que ele faz o que faz. Por causa dos filtros. E o que nós, seres humanos, temos de diferentes um do outro é justamente o filtro. O meu filtro é diferente do seu, o meu filtro é diferente do Renan. O filtro do meu filho, do Dimitri, com certeza vai ser diferente do filtro do Rainer, que está aqui no forninho ainda para chegar daqui uns dias, uns meses. Por quê? Dentro desses filtros, agora o Rê vai escrever pra gente o que nós temos, né? O que é esse filtro que filtra essa realidade antes de eu pensar? O que ele filtra? Quais são as minhas camadas de filtro? Crenças, valores. Nós temos a nossa história de vida. E enquanto o Rê vai ilustrando pra gente quais são as camadas de filtro que vão filtrar a realidade para gerar um pensamento, eu vou explicar um por um. Existe uma camada do filtro muito forte, que são as nossas crenças. Crenças, se você já acompanha a gente há um tempo, acompanha nossos vídeos, é tudo aquilo que você acredita sobre qualquer coisa. Tem nada a ver com crença religiosa, com isso, com aquilo. É tudo aquilo que você acredita sobre qualquer coisa. Vou dar um exemplo nítido para vocês. Através dos seus 5 sentidos, através da sua visão, você viu que o seu filho, você percebeu que o seu filho tomou um banho quente, colocou uma camiseta e foi pro sereno. Na mesma hora, qual é o pensamento que vem? Você percebeu, passou pelo filtro da crença que você acredita que se tomar banho quente, pegar friagem, fica gripada, vem um pensamento. Qual o pensamento? Menina, não sai na friagem não, porque você vai pegar um resfriado, você toma banho quente, coloca um casaco, não põe essa roupa não, fica dentro de casa quentinho. Por quê? Porque para gerar esse pensamento, você teve que passar pelo filtro. Então, o nosso cérebro, a nossa mente faz isso. Eu não sei nem te falar em quantos milhões de milésimos de segundos. Eu não sei quantas vezes mais rápido do que um piscar de olhos, que é muito mais rápido que um segundo. Então, o seu cérebro, ele vai perceber a realidade, filtrar, pensar, agir em milésimos de segundo. Por isso que, às vezes, para a pessoa sacar uma arma e matar a outra é muito rápido. Por quê? Porque ela percebe a realidade, filtra, pensa, e aí tem as outras etapas que eu vou explicar para vocês, e pronto, de repente ela agiu. Então, por que as pessoas agem como agem, reagem como reagem? Por que às vezes o seu marido não faz o que não faz, que você gostaria que ele fizesse? Filtro. Por causa dos benditos filtros e camadas de filtros. As crenças são, posso dizer que o segundo ou terceiro maiores influenciadores de ação e comportamento. Crença, como eu disse nesse exemplo simples para vocês, que é tudo aquilo que você acredita sobre qualquer coisa, do resfriado, né, do frio, e existem tantos milhões de outras crenças, como por exemplo, Renan, ensina minha mãe a dirigir. Ele pode me responder com milésimo de segundo assim, mas ela é velha demais para isso. Por quê? Ele percebeu, ele ouviu o que eu falei, passou na crença que velho não precisa dirigir, idoso não precisa dirigir, gerou um pensamento e pá, na ponta da língua, ela é velha demais para dirigir. O Rê não falaria isso, eu acredito. Mas, acredito. Mas imagina, aí você poderia ter falado pra ele, você tá implicando com a minha mãe, com sogra, aí vem aquele blá blá blá, aquela conversa, aquela briga, aquela discussão. Por quê? Percebeu a realidade, filtrou com as crenças, e gente, crença individual, cada um tem a sua. Pensou, agiu.
Outro filtro, outra camada de filtro que também é muito valiosa e importante, e o nome já diz, né, valiosa, são os nossos valores. Poliana, é minha conta bancária? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu vou filtrar? Não. Valor, se você também já assistiu alguns vídeos nossos, é tudo aquilo que é importante para você hoje na sua vida. Então, por exemplo, se pro Renan fosse importante a minha mãe dirigir, na hora ele ia falar assim, manda para cá que eu vou ensinar a dirigir agora. Se isso fosse importante para ele. Como a mãe é minha, não é dele, às vezes para ele não é tão importante assim, vai bater aqui, vai gerar um outro tipo de pensamento. Então, os valores é tudo aquilo que importa para você. Então, o nosso pensamento, ele vai ser de acordo com o que a gente pensa sobre as coisas e com aquilo que é importante. Então, imagina que eu te falo assim, fulano tá triste, tá com depressão. Nos seus filtros, a pessoa para estar triste com depressão tem que ser uma pessoa com problema e tal. Só que a pessoa que eu estou te falando é rica, linda, maravilhosa, tem um marido maravilhoso, filhos maravilhosos. Para você ela não tem problema nenhum. Qual o pensamento que vai te gerar? Julgamento. Olha, esse fulano com depressão não tem motivo nenhum, isso é falta de terapia. Terapia cheia de louça para lavar. Por isso que a gente julga as pessoas a todo tempo. Porque a gente julga com os nossos filtros, a gente enxerga aquela pessoa com os nossos óculos, com os nossos olhos, digamos assim. E como o Rê muito bem introduziu esse vídeo e falou que o julgamento, ele pode ser diminuído quando a gente entende isso daqui. Por quê? Aquilo que é doloroso para mim não é para o outro, aquilo que é importante para mim não é para o outro. Às vezes, você vai falar assim para um amigo seu, cara, pra que você vai lá ficar com seu filho hoje? Vamos jogar bola comigo. E você, não, porque meu filho tá aí, ele chegou de viagem, eu preciso ficar com ele hoje. Não, cara, mas você fica com ele outra hora, vamos lá jogar bola, muito mais importante. Ele não consegue entender que família para você é importante. Às vezes para ele não é, às vezes ele nem tem, ele não foi criado assim. Por isso que as nossas ações são totalmente individuais e de acordo com a nossa história de vida, que é uma outra camada importantíssima. Eu vou agir de acordo com o que eu penso sobre as coisas, de acordo com o que aquilo é importante para mim e de acordo com a minha história de vida. Por isso que eu falei para vocês que às vezes irmãos gêmeos têm camadas diferentes, mesmo tendo a mesma história de vida. Por quê? Porque esses outros 3 danadinhos aqui fazem a gente perceber a realidade de uma forma diferente. E muitas vezes o que importa não é o fato que aconteceu, mas como você interpretou aquilo dentro de você. Ou seja, o significado que você deu para aquele fato. Esses 3 danadinhos aqui também são chamados de filtros. Filtro da generalização. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Será que ninguém te ama? Será que ninguém gosta de você? Ou o que os casais costumam muito dizer e não é diferente para nós. Você nunca faz o que eu peço. Nunca, nunca, nunca. Você generaliza por causa de uma situação, você generaliza todas. Você nunca me deu carinho, nunca me dá atenção, por nunca mesmo. Para pensar. Aí você fala assim, não, às vezes dá. Mas é porque na hora, né, que a gente vai falar, a gente acaba generalizando. E quando a gente generaliza, a gente destrói. É aí que a gente destrói essa camada mesmo, dos filtros pra gente se comportar. Agora, uma coisa eu vou te falar pra você ficar tranquila. Esses 3 filtros, generalização, omissão e distorção, que eu ainda vou explicar, todo mundo tem. Aí você vai falar, ufa, não sou só eu. Não, não é só você. Todo ser humano passa. Poliana, mas eu nunca falo ninguém me ama. Às vezes ninguém me ama, não, mas algum outro contexto, alguma outra coisa assim. Por exemplo, todo flamenguista vale nada. Já ouviu falar isso? É generalização. Não, às vezes tem aquela pessoa lá que é legal, que vale alguma coisa. Eu estou dando exemplo de crenças para vocês com generalização. Já ouviram isso? Porque são crenças que as pessoas às vezes falam. Eu nunca não falo. Por exemplo, que uma generalização sobre você que você fala, que eu costumo falar muito. Eu nunca consigo, nada dá certo para mim. Nada dá certo para mim. Nada mesmo? Nada será? Mesmo. Muita gente, eu falo, às vezes me pego falando isso. Já vi muita gente falar isso também. Tá? Muita gente. E uma coisa só para fazer um adendo aqui, o que a Poli estava falando sobre os filtros,
Ela falou que todos nós temos esses 3. Não, todos nós temos os 6. Sim, todos. Porém, o que muda nisso tudo aqui é a composição deles. O que muda aqui são o que está dentro dos filtros. Isso, o tipo de crença, o tipo de valor, o tipo de história de vida. Agora, esses 3, todo mundo tem dessa forma que eu estou explicando para vocês. Ninguém me ama, nada que eu faço dá certo, e bababá, e bababá. E aí, igual ela falou dos 2 meninos lá gêmeos que foram criados pela mãe e pai, mesma mãe, tem isso aqui diferente, por quê? A história de vida, ele influencia desde o nascimento dela. Por um certo tempo da vida, eles conviveram com os pais e as mães. Até aí eles vão conseguir adquirir as crenças e os valores dos pais e das mães. Porém, depois que ele vai crescendo, ele vai conviver com quem? Com os amigos, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade. Então são N situações fora familiar, onde que ele também vai adquirindo mais e mais conteúdo para esses filtros aqui. Tá? E por isso que somos tão diferentes. O filtro da omissão é aquele filtro que a gente omite fatos. Então isso é muito comum quando as pessoas relatam fatos. Relatam um acidente de trânsito, relatam o que aconteceu ontem. Passe a observar quando alguém conta uma história que você viu, que você presenciou, você estava presente, você ouviu, você viu. Pede para alguém relatar aquela situação. Você vai perceber que em algum momento ou ela vai generalizar, ou ela vai omitir alguma informação, ou ela vai distorcer algum fato. E esse é um vilão. A distorção é um vilão. E é um filtro do ser humano. Ah, Poliana, mas a pessoa está falando mentira. É um filtro do ser humano para distorcer o fato. E é engraçado que você tem esse exemplo até na Bíblia. Porque você pegar os evangelhos, né, todos os 4 evangelhos ali do Novo Testamento, todos eles contam a mesma história, porém de forma diferente. Então lá tem omissão, porque um conta uma coisa, outro conta outro com mais detalhe. Lá tem distorção, às vezes fala uma coisa que não foi, mas fala outra coisa que falou. Então até nos evangelhos nós temos essa percepção, para você ver como é que até as pessoas lá antes de Cristo, ou até na conversa com Cristo, também passavam por esses filtros aqui na forma passavam também por esses filtros aqui os pensamentos delas, a forma de passar informações para as pessoas. Isso aí. Por que a gente está explicando esse filtro? Só para puxar um ganchinho. Para a gente explicar o comportamento das pessoas. Então, essa parte bíblica, como que as pessoas se comportavam, alguém contou aquela história. Então, as pessoas também passaram pelos filtros para contar a história. Se mesmo, generalizando, omitindo, distorcendo, Jesus é Jesus, o milagre da vida aconteceu, chega a me arrepia. Imagina se não tivesse esses 3 filtros. Todas as informações, gente, passa por aqui, não tem jeito. Então, a partir de hoje, você funciona desse jeito, o teu marido funciona desse jeito, o teu filho funciona desse jeito, o seu vizinho, todo mundo tem isso aqui dentro. Porém, o conteúdo de cada filtro que muda por causa da história de vida, das situações que ela vive e tudo mais. Você. É muito engraçado. Então, imagina, o nosso cérebro tem milhões de milésimos de segundos para perceber a realidade, passar por tudo isso aqui, ó. Imagina, passa o rodo, passa o filtro. Imagina para qual café, a água não tem que passar ali pelo pó, a água entra clara, límpida, transparente, sai o quê? Marrom ou preta ou caramelo, dependendo mais do pó que você usa e do seu gosto, como que você gosta. O que é o pó de café na hora de você preparar o seu café? Nada mais são que os filtros. O resultado daquele café vai depender do tipo de pó que você usa, da temperatura da água, se você faz um tsunami, joga água toda de uma vez ou vai jogando aos pouquinhos, que vai rolar uma espuma, um aroma. Então o resultado do café vai depender o quê? De várias ações. Da mesma forma, o resultado, né, ou seja, a sua ação vai depender do intervalo entre o que você percebe de realidade e o que você age, ou seja, seus filtros, ou seja, o seu modelo mental, o seu modelo de mundo, digamos assim, de uma outra forma. Então vamos lá.
Agora que eu já expliquei para vocês tudo o que influencia os seus pensamentos, o que vem antes do pensamento, vamos concluir porque você age como age. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Você percebe a realidade, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, passa pelos filtros, gera um pensamento e do pensamento gera uma coisa chamada estado emocional. Olha que raio de estado emocional é esse? Do pensamento vem ou uma tristeza, ou uma raiva, uma alegria, ou um estado de felicidade. Me ajuda aí com mais exemplos. Angústia. Isso. São estados frustração que você pode ter recurso, ficar pleno, com ideias, cheio de vida, ou que você pode ficar triste. Por quê? Se na hora de filtrar a realidade para gerar o pensamento foi alguma coisa negativa, vai gerar pensamentos com falta de recurso, como raiva, angústia, medo, dor e por aí vai. Agora, se você aqui nos seus filtros lembrou de uma história de vida, ou dos seus valores, família, alguma coisa boa que você acredita e tudo mais, o pensamento te levou para uma alegria, para uma felicidade, o seu estado emocional foi de pleno recurso, ou o seu estado emocional foi de pouco recurso. Do estado emocional vem a fisiologia. Fisiologia lembra de corpo, né? Então o seu corpo ele vai se posicionar, ou você vai adquirir a postura daquele estado emocional. Não tem como eu adquirir um estado emocional de tristeza e ficar assim, vibrante e alegre. Não tem como. O meu pensamento vai gerar aquela emoção. Se eu ficar com raiva, da mesma forma, vou ficar furioso, os meus olhos, a minha sobrancelha, a minha postura, a minha fisiologia vai dizer tudo. Por isso que, às vezes a gente vê a pessoa meio assim, fulano, você tá triste, o que aconteceu? Por quê? É como se a gente estivesse fazendo isso de baixo para cima. Fulano, por causa da fisiologia, a gente vê a pessoa emborcada, cabeça baixa. Aí a gente pergunta, você tá triste? Estado emocional. O que aconteceu? Pensamento. Porque do pensamento ela vai te falar a realidade, ou seja, o que aconteceu aqui na realidade que a deixou naquela fisiologia, naquela postura. E uma coisa interessante também, que quando você falou da fisiologia emborcada, a pessoa se remete à tristeza, isso é uma crença que você tem. Porque se toda vez que você vê uma pessoa com aquela fisiologia emborcada, você acredita que por ela estar daquele jeito, ela está triste. É uma crença que você tem. Isso é uma crença. Pode ser uma pessoa que tem problema de coluna, às vezes é uma pessoa sinestésica, que é um canal de comunicação da pessoa, onde que essas pessoas realmente elas são mais acanhadas. Não quer dizer que ela está triste, mas é a forma de ela andar, de ela se expressar, de ela se comportar. Não quer dizer que ela esteja triste, mas isso é uma crença sua. É um exemplo de crença, tá, gente? E isso leva você a acreditar que ela está triste, ou seja, é um julgamento seu, um pré-julgamento. Tá vendo como que a gente julga quando a gente não conhece isso daqui? Show! Agora, continuando. Percebi a realidade, filtrei, pensei, senti alguma coisa que nós vamos saber agora. Meu corpo vai se comportar com aquela coisa. Depois que o meu corpo toma aquela forma do estado emocional, da emoção, vem o comportamento. O comportamento nada mais é que a atitude, a ação que a pessoa toma. Então, por exemplo, eu vi alguém gritando com o meu filho, na mesma hora, valor, ei, ninguém grita com o meu filho, na mesma hora. Mas veio o pensamento, né? Ninguém grita com o meu filho, valor família. E aí meu estado emocional é o quê? Eu vou lá defender o meu filho. Você fica naquela tensão, digamos assim, adrenalina, né? Ninguém grita com o meu filho. Aí a fisiologia já, epa, meu comportamento, eu vou me comportar como? Eu vou agir como? O que você está gritando com o meu filho? O que está acontecendo? E aí eu tenho um resultado. É o resultado da realidade. Que é porque que eu agi como agi. Nossa, Poliana foi muito grossa, eu nem estava gritando com o filho dela, só estava falando alto. Mas por que que eu interpretei que estava gritando? Porque nos meus filtros, a gente deve falar de forma dócil com as crianças. Quem fala de forma mais áspera, rústica, nem sei, ou grosseira mesmo, está gritando.
Por quê? Eu generalizo, eu omito, eu distorço, eu lembro dos meus valores, que filho é importante para mim, eu lembro da minha história de vida, de tudo que aconteceu com o nosso filho Dimitri, que a gente conta para vocês. Eu venho nas minhas crenças que criança a gente não deve gritar. Quem pode talvez dar uns berros com filho é pai e mãe, mas gente estranha não. Pronto, gerei aquele pensamento, ninguém grita com meu filho. Estado emocional de adrenalina, vou lá defender, né? Mãe guerreira, assim, leoa, sabe como? Fisiologia, né? Me comportei, agi daquela forma e eu tive um resultado. Então, todas as nossas atitudes geram um resultado, que pode ele ser bom ou ruim. Imagina se eu fosse uma pessoa raivosa, furiosa, malvada, que não tivesse valores, de repente, valores assim, positivos, né? Valor todo mundo tem. Eu poderia ter dado um tiro na pessoa, matado essa pessoa. Então, o resultado do contexto, o resultado da situação, ele vai depender dos meus valores, das minhas crenças, da minha história de vida, daquilo que é importante para mim. Por isso que, às vezes você vê assim, nossa, numa briga de trânsito, fulano matou o outro. Justifique? Não, nós não estamos justificando, nós estamos explicando por que a pessoa matou a outra num acidente de trânsito. Porque passou nos filtros dela e mexeu com alguma coisa muito importante para ela aqui. Que ela teve aquele pensamento, teve aquele estado emocional de raiva, de frustração, a fisiologia se comportou, ele tinha um revólver no carro naquele momento, ele agiu e teve esse resultado. Às vezes, se aqui no pensamento, no estado emocional, a pessoa parasse, respirasse, olhasse para cima, olhasse para o lado, pensasse, repensasse o que ela faria lá embaixo no resultado, talvez ela não faria. É porque as pessoas, igual eu falei para vocês, gente, entre a percepção e o resultado são segundos. O cérebro da gente, a nossa mente, ela é muito rápida, então isso daqui é tudo muito rápido. Por isso que às vezes a gente age como age e depois se arrepende. Já foi grossa com alguém, depois se arrependeu, fala, caraca, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Já viu isso? Por que eu fiz isso? Foi um momento assim. Por quê? O nosso cérebro é muito rápido. Deus fez nosso corpo muito perfeito, muito rápido. Então, o tempo da gente perceber a realidade, passar pelos filtros e propriamente agir, isso tudo é muito, muito rápido. E às vezes a gente não consegue mais voltar atrás. Por isso que a gente precisa ter, que está aqui no triângulo de atenção, né? Para a gente ter muita cautela mesmo, a gente precisa ter intenção e atenção, que o rei vai escrever aqui para a gente. A gente precisa ter intenção nas nossas ações, em tudo aquilo que a gente vai fazer. E a gente precisa ter atenção em tudo aquilo que a gente faz. Para que a gente não faça nada, para que a gente não faça nada que a gente venha se arrepender depois. Então é por isso que às vezes você pede alguma coisa pro seu marido e ele não faz, e é por isso que às vezes você pede alguma coisa pro seu filho e ele não faz. É por isso que às vezes as pessoas veem um filme de manhã que mexe com alguma coisa dos filtros e passa o dia inteiro triste. Por isso que você às vezes passa num lugar que te lembra alguma coisa e você não sabe o que, mas você começa a ficar angustiado, você começa a se comportar assim. É por isso que muitas vezes quando você sai de casa para trabalhar e logo no ônibus, no metrô, uma pessoa é grosseira com você, mexe com algum filtro, gera um pensamento, um estado emocional, fisiologia e pronto, você se comporta o dia inteiro raivosa, desforra em todo mundo. Por causa de alguma coisa que você percebeu, significou dessa forma, pronto, mexeu em tudo. E aí você precisa ter intenção e atenção, muita atenção aos seus comportamentos. Da mesma forma que se você quiser mudar um pensamento, você começa também mudando o resultado. Muda o seu comportamento, que você também vai mudar a fisiologia. Por exemplo, foram grosseiros com você no metrô, né? Você ficou triste, sua fisiologia ficou caída, você começou a se comportar derrubando as coisas, nada deu certo mais para você. O que você faz para mudar esse pensamento? Às vezes você nem sabe qual é. Mudando a fisiologia. Toma uma postura de pessoa vitoriosa, de pessoa alegre, de um estado de recurso próspero, feliz. Por quê? Não tem como ninguém ficar triste com essa postura, igual eu falei para vocês. Por que aumentou o tom de voz agora? Para falar, acorda, tá triste, tá com um dia mal, sabe que dia bad,
que tudo dá ruim, digamos assim, muda a fisiologia, ela vai mudar o seu estado emocional e vai mudar o seu pensamento. Não tem como você colocar uma música alta, passar um batom, uma maquiagem e ficar dentro de casa numa fisiologia feliz, pensando bobeira. O corpo não consegue. Então, da mesma forma, nem estava no script do vídeo de hoje, que o vídeo de hoje era para só explicar como age, mas se você quer mudar também as suas ações, suas atitudes, seus comportamentos, nossa, o meu dia hoje está horrível, fiz nada de bom. Como é que muda? De baixo para cima. Muda a fisiologia, que ela vai mudar o seu estado emocional, que ela vai mudar o seu pensamento. E aí você vai passar a perceber a realidade de forma diferente. Uma coisa legal também é que a importância disso daqui leva você justamente para o interesse de se conhecer. Porque, como a Poli falou, as informações entram, passam pelos filtros, geram pensamento, geram estado emocional. Gente, o estado emocional é a coisa mais poderosa que você pode ter na sua vida. Todo o resultado que você tem hoje na sua família, na tua vida financeira, na tua vida profissional, ela vem daqui. Depois já falou, estado de recurso. Toda vez que você se encontra no estado de recurso, os seus resultados são bons. E como é que você se coloca em estado de recurso? Tendo intenção e atenção. Vigiai e orai. O quê? Os pensamentos. Exato. Vigiai e orai. Primeira coisa, qual o resultado que você quer? Primeiro você tem que pensar nisso. Qual o resultado que você quer na sua família? Qual o resultado que você quer no relacionamento com teu marido? No relacionamento com teu filho? Qual o resultado? Aí sim você tem uma meta, você tem algo para você seguir, você tem um norte. Ou seja, agora eu tenho aonde eu tenho o quê? Uma intenção. Eu quero esse resultado. E agora eu tenho que manter o meu pensamento, ou seja, eu tenho que ter atenção aos meus pensamentos para que ele me leve a esse resultado. Porque se eu me descuidar aqui em pensar coisas negativas, sentir ofendido, sentir para baixo, o meu estado emocional não vai me dar esse resultado. Lembra que o pensamento leva ao estado emocional? Exatamente. Então, se alguém te ofende hoje, a pessoa não te ofendeu, criatura. Foi você que se permitiu ofender. Por quê? Porque você não se conhece ainda. A partir do momento que você se conhecer, as ofensas não terão a mesma força sobre você. Você não se sentirá tão diminuído, você não se sentirá tão para baixo. O seu estado emocional não estará mais tão delicado, mais sensível. Você vai começar a ter uma postura mais forte, mais firme. Por quê? Se alguém hoje te chamar de à toa, de vagabunda, que não faz nada, aqui dentro você se conhece. Ou seja, se a pessoa estiver falando verdade, pouco importa. Você é? Tudo bem. E daí? Eu sou. Você sabe que é. Agora, se você não for, você sabe, você se conhece, você não é, tudo bem. Essa pessoa está falando de outra, porque eu não sou isso que ela está falando. E você consegue manter isso daqui. Você consegue preservar um estado emocional positivo. Você não perde mais o seu controle emocional na hora de você conversar com o teu marido, na hora de você conversar com o teu filho, que muitas vezes a gente peca, né? Às vezes o filho não obedece a gente vai fazer um vídeo hoje como que a gente faz para os filhos obedecerem, porque muita do que a gente fala, assim como uma palavra que a pessoa fala, você se sente ofendida por essa palavra e o seu estado emocional cai, ou seja, você percebeu através da onde que a Poli falou, pela audição. Então olha só como que isso interfere. Se uma palavra interfere é porque ela acertou algum desses valores. Por exemplo, se for a palavra que você não vale nada, alguma coisa essa palavra te remeteu uma lembrança que está dentro desses filtros aqui que fez você se sentir mal. Então você tem que conhecer de onde que está vindo essa lembrança. Por que eu me sinto mal ouvindo essa palavra? Por que essa palavra me faz tanto mal? Por que essa situação me faz tanto mal? Tem que se conhecer, está aqui nos teus filtros, aqui, na sua história de vida. Aí você vai descobrir por que você está agindo assim perante uma situação difícil. Por que você está se inibindo de agir perante algumas situações? Ou se está se omitindo perante algumas situações? Então você começa a adquirir poder. Tá? Muito importante essa parte voltada para o estado emocional. E às vezes é muito difícil você mudar isso aqui, conforme a Poli falou. É muito difícil. Às vezes você não consegue controlar o pensamento. Mesmo você tendo a atenção ao pensamento,
é difícil você controlar. A gente, de vez em quando se pega, de vez em quando não, sempre se pega, tendo essa conversão diária, pensar positivo, pensar bem, pensar no que eu quero. A gente se desvia disso. Às vezes a atenção fica difícil de ser mantida. Às vezes é difícil controlar isso aqui. Às vezes você acorda, não quer mexer com a vasilha, a pia está cheia de vasilha, você não quer lavar, a casa está bagunçada. Tá certo, às vezes a gente não consegue mudar aqui mesmo. Mas como a Fabiola falou, quando eu mudo o comportamento, automaticamente o resto muda. Começa lavando um garfo. Daqui a pouco você lavou uma vasilha, daqui a pouco você lavou um copo, daqui a pouco sua pia está limpa, daqui a pouco você já passou pano na casa inteira, daqui a pouco você lavou a roupa, pronto. Gente, isso acontece comigo. É só começar. É só começar. Incrível. Muda o comportamento, mesmo você não querendo fazer. Mesmo você achando que essa mudança que você vai fazer no teu comportamento, que teu marido não merece, ou teu filho não merece, muda por você. Você vai ver como que as coisas mudam. Comece a mudar, você vai mudar a sua fisiologia, o seu estado emocional vai mudar, as pessoas vão perceber isso, como é que você vai estar diferente, mais segura, mais forte, tá? Quando você muda isso aqui muda automaticamente. Você não consegue, como ele falou, olhar para cima e chorar. Você não consegue ficar agitado assim, chorando. Não consegue, por causa que o pensamento acompanha isso daqui. É uma via de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla. Você não consegue controlar o comportamento, você não consegue controlar o pensamento, você consegue controlar o comportamento. Então, se você não tem problema em controlar o pensamento, tudo bem. Mas se não consegue, parte de baixo para cima que também dá, tá? Funciona da mesma forma. E assim você se conhecendo, você começa a ser menos vitimista. Parar de ser vítima das situações, vítima das pessoas, falar que as pessoas não te entendem, que as pessoas te ofendem. Você começa a ser protagonista da tua vida. Começa a ser mais o ator principal da sua peça, que é a sua vida. Tá? Você começa a direcioná-la justamente para o resultado que você quer. Então, pessoal, para finalizar, por que o teu marido age como age? Por que ele pensa como pensa? Tá aqui, ó. Por causa das crenças, por causa dos valores, por causa da história de vida, por causa da generalização, do tempo dele de vida, as experiências que ele teve. Se você não tem consciência disso, se você não sabe da vida dele, você não pode julgar, só julgar. Puxando um gancho, né? Às vezes você fala assim, poxa, meu marido, eu esperava que ele fizesse uma coisa e ele não fez. Primeiro que a expectativa no outro gera frustração. E segundo que, quando você entende de valores, aí você fala, aquele valor não é importante para ele. Lembra que eu falei do cara da família, do futebol? Aí você fala assim, não, por exemplo, higiene às vezes não é importante para o seu marido. Tem mulher que tem mania de limpeza e chega a deixar a casa doente por causa disso. Não pode ver um fio de cabelo no chão, tem que ir lá tirar. O marido chega cansado do trabalho e entra com calçado, a mulher fala. Às vezes para o cara aquilo ali não é importante, ele não foi criado desse jeito. Lembra da história de vida? A minha mãe tem quase 50 anos de casado com meu pai. Até hoje ela reclama que ele chega da roça com a bota suja de terra e entra dentro de casa. 50 anos e ele não muda, e ele não vai mudar. E ela vai reclamar pro resto da vida. Por quê? Porque higiene não é importante para ele. Não é que estou falando de higiene, de falta de higiene, dessas coisas, mania de limpeza. O que tem ele entrar com a bota dentro de casa? E ele cresceu achando que isso é normal, porque o pai dele, a mãe dele nunca ligou, porque trabalhava na roça. Na roça. E a casa antigamente deles era de chão batido, então ele podia entrar de bota dentro de casa. Meu pai não foi percebendo que agora a casa é de madeira, que o piso é assim, que o piso é assado. Ele não acompanhou as mudanças. A cabeça dele está lá na história de vida dele, de quando ele era criança, que o pai dele fazia aquilo. Então, por exemplo, eu entendo isso. Meu pai entra com a bota cheia de terra lá na roça, minha cabeça, na hora, pensa isso. A minha mãe não, ela vai lá e fala, porque ele não respeita o meu serviço, eu trabalho o dia inteiro igual uma idiota, igual uma cachorra, aí fala. Por quê? Ela não consegue entender que aquilo, ele não tem esse valor. Não é que ele não respeite as atitudes dela, não é que ele não respeite aquilo que é importante para ela, é porque para ele isso não faz sentido. E quando a gente consegue enxergar, a gente deixa de brigar por tantos motivos bobos, tantos.
né? E aí na sua família, quais são os motivos pelos quais vocês têm discutido, vocês têm brigado? Quais são os seus valores? Você se conhece? Quais são os valores do seu marido? Porque isso daqui é muito importante para você conseguir entender por que ele age como age. Você precisa entender quais são os valores dele. Isso é muito importante. E aí fica essa dica, se conheça mais, tá? Entra dentro do seu inconsciente, imagine que isso aqui é a sua cabeça, isso aqui está dentro do teu inconsciente, tá? Do nosso inconsciente. Aprofunde-se mais aqui, descubra, comece a questionar por que eu estou agindo assim, qual é o fato gerador desse comportamento, por que essa palavra me remete a esse sentimento ruim. Por que eu estou achando que o meu marido faz isso para... Às vezes as mulheres, ou até mesmo os homens, pessoal, acham que a pessoa faz de implicância. Tá? É verdade. O primeiro pensamento de julgamento aqui, nessa questão, por exemplo, do caso do pai da Poliana, vamos pegar que ela já soltou. No caso da Poliana, a pessoa, a mãe dela, deve achar que ele faz de implicância com ela, para provocar, né? Para causar intriga ali. Mas ela não para pensar, ela não conhece naquilo que a gente está falando, que isso faz parte da história de vida da pessoa, entendeu? E quando a gente começa a entender a história de vida, por que a pessoa começa a agir daquele jeito, que é justamente por causa disso tudo que a gente explicou para vocês aqui, esse sentimento de intriga acaba. Mas você tem que se conhecer, tá? Você se conhece, você começa a entender o outro, como é que funciona a vida do outro também. Certinho? Então fica aqui, acho que a resposta agora está respondida para vocês que deixaram a perguntinha lá na nossa caixa de perguntas. Continue mandando mais perguntas lá. A gente adora responder. Que a gente vai trazer muito mais aula dessas aqui para vocês, com conteúdo bacana, ilustrativo assim, para cada vez mais melhorar o relacionamento familiar, conjugal, com os filhos de vocês. E em volta de vocês, na vida social, profissional também, vocês podem usar muito isso aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.